Olá a todos e todas. Vamos aqui fazer a correção das atividades do livro de português. Atividade eram da página 35 até a 39. A primeira parte é o conto A Formiga no Mar. O professor não vai ler para não se tornar longo o vídeo, né? Então ser mais breve um pouco. Vamos mais para as atividades, mas eram contando a história de uma menina que gostava muito de ir com a mãe dela no mar. Então é o texto aqui, né? Algumas coisas interessantes que a gente pode conversar aqui. Sempre é importante a gente ver esse glossário aqui, né? O glossário sempre são coisas que às vezes a gente não conhece, né? Algumas palavras que a gente não conhece, né? Eu tenho búzio, que é uma concha em formato de fuso, parecendo um espiral mais fechado. E o careirinho, caminho que as formigas fazem, né? Então é importante sempre que o glossário vai trazer algumas palavras que a gente não sabe. Então aí tinha o texto na página 35 e 36, com o desenho e tudo mais que vocês leram. Inclusive bom que lessem mais de uma vez para conseguir fazer as atividades da página 37, né? Então, que diz assim, que era o estudo do texto. A pergunta 1 está dizendo assim: o texto é como você esperava antes de ter lido? Conte aos colegas. Então aqui é sempre essas perguntas, quando é sempre conta aos colegas, conta ao professor, é para vocês conversarem com os pais, né? Então quando você olhou no texto, o que você imaginava que ia acontecer? E depois que você leu, é o que você imaginava ou não? Ou era de outra forma, né? Converse um pouco sobre o que você esperava antes de ter lido esse texto, né? Se era isso mesmo. A2. Como você contaria essa história a um amigo? Então, aqui também é uma resposta que você vai inventar. Como é que você ia contar essa história, né? Como é que você vai contar essa história para alguém, né? Depois de você ter lido, você contar a história, né? Aqui está dizendo um exemplo assim, bem curtinho. A meninazinha vai passear na praia com a mãe e conversar com o mar e com uma formiga. Então, é um resumo bem pequenininho. O que você diria mesmo sobre essa, né? Que ela foi para a praia passear com a mãe e que ela foi conversar com o mar e com a formiga. Então aí você também pode criar a sua imaginação de como que você contaria essa história. A13, então. O texto revela sobre a relação que Zinha tinha com a natureza. Marquem com um X na alternativa correta. Revela que Zinha gostava da natureza e a respeita. Revela que Zinha não se importa com a natureza. Então, a resposta correta é a primeira, né? Revela que ela gostava muito da natureza e respeitava, né? A história conta toda a história de que ela gostava da formiguinha, gostava do mar. Então, ela respeitava muito, gostava muito da natureza e a respeitava. Então, essa é a alternativa correta. A4. O texto. A Formiga no Mar é uma narrativa de ficção. Isto é, inventada pelo autor. Ou é um relato de um fato real? Como você chegou a essa conclusão? Então, aqui está dizendo assim, né, que esse título é uma narrativa de ficção inventada pelo autor ou ela é um fato real? O que vocês acham? É uma ficção, né? Porque é uma história inventada, né? Uma narrativa de ficção, que ela é inventada pelo autor, né? Porque o que a menina faz lá isso não
acontece, né, de conversar com a formiga, de falar com o mar, então é uma ficção, né? Então nesse sentido que você descobre quando é ficção, é coisa que não é real, né? Que é somente uma imaginação, né? Que isso não acontece na realidade. A questão 5. Releia o primeiro parágrafo de A Formiguinha no Mar. Ele responde a letra A. Circule no texto a palavra que indica o lugar onde se passa a história. Então você vai voltar lá no texto. O primeiro parágrafo, né? Então, ó, aqui está o primeiro parágrafo. Azinha gostava muito de ir com a mãe para a beira da praia. Era na hora do meio-dia, o mar ficava... Era na hora de meio-dia. O mar ficava muito azul e transparente, numa maneira que quando as ondas pequenas acabavam na areia, já se via as conchas e búzios debaixo da água, antes de pararem na areia. Então este é o primeiro parágrafo e é para você circular a palavra que indica onde que estava acontecendo essa história, né? Então aqui está aonde que estava acontecendo, na beira da praia. Então esta é a resposta da letra A da questão 5. A letra B. Faça 2 sublinhados na palavra do texto que informa em que momento do dia acontecem os fatos narrados. No primeiro parágrafo também, você vai lá e olha e sublinha com 2 riscos embaixo, então, meio-dia. Era na hora do meio-dia, então foi na hora do meio-dia que isso aconteceu, essa história, né? Essa história foi narrada no acontecimento na hora do meio-dia. A letra C, do começo até o fim da história, passa-se quanto tempo aproximadamente? Então, o que vocês acharam? A resposta correta é: passa-se pouco tempo, possível alguns minutos. Então, tudo que aconteceu, isso aconteceu num pouquíssimo tempo, né? Então, a história aconteceu bem rapidinho, né? Foi uma coisa que aconteceu em minutos, né? A letra D. No texto, a formiga e o mar, assim como em outros contos, é possível afirmar que a passagem do tempo é um tempo breve, né? Porque a letra C já estava respondendo também a letra D, né? Que passou pouco tempo, então é um tempo breve, não foi longo e nem vaga, né? Então foi um tempo breve. A letra C, a pergunta 6. O trecho do livro de Robinson Crusoe, lido na unidade 1, é parte do romance Comparando com o Romance da História da Formiga, é curta ou longa? Essa aqui, às vezes vocês não vão estar lembrando, né? Mas ela foi uma história que a gente leu lá no início do Robinson Crusoe, né? Então, em vista a do Robinson Crusoe, é uma história curta. Vocês lembram da história do Robinson Crusoe, né? Que foi a história onde ele foi pro mar lá, desobedecendo o pai e a mãe e tudo mais, passou tempestade e tudo mais. Então, essa história do Robinson Crusoe é uma história comprida. Essa é uma história curta, né? Então, essa é uma pequena história, ok? Então essas foram a correção das atividades da página 39, da página 35 até a página 37.